Olá, people, tudo bem com vocês? E hoje a gente tá aqui para mais um episódio do A História do Livro, né? A gente tá lendo aqui junto trechos deste livro que se chama Livro, Uma História Viva, do Martin Lyons. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para quem quiser comprar esse livro. Ele é lindo, ele é igual uma enciclopédia, cheia de informação. Então, vou deixar o link aqui embaixo para quem quiser aí, né, apoiar o autor e a editora. Fiquem à vontade. E hoje nós vamos ler sobre os mundos antigo e medieval. Aqui é a introdução do capítulo 1. E aí sobre, né, esse tema tem vários subtemas, né? Mesopotâmia, China Antiga, papiro e pergaminho, Grécia Antiga e assim vai. Então hoje a gente vai ler a introdução e a parte sobre a Mesopotâmia. E aí no próximo vídeo a gente lê a parte sobre a China Antiga e assim sucessivamente. Beleza? Então vamos lá para a introdução, ó. Capítulo 1, os mundos antigo e medieval. No mundo antigo, a leitura e a escrita eram restritas a uma pequena elite de burocratas e escribas. No Antigo Egito, por exemplo, apenas 1% da população sabia escrever, e esse grupo restrito era composto pelo faraó, seus quadros administrativos, os líderes militares, talvez as esposas de alguns deles e os sacerdotes. As sociedades antigas usavam imagens ou símbolos para escrever em cascas de árvores, folhas de palmeira ou bananeira, madeira, argila, papiro, carapaças de tartaruga, bambu ou seda. Enquanto isso, o grosso da população vivia à margem do alfabetismo. As sociedades antigas fizeram alguns avanços cruciais. A China inventou o papel e os gregos desenvolveram o alfabeto de grande influência, apesar de não terem sido os primeiros a inventar a escrita alfabética. De todas as sociedades antigas, Roma foi talvez a primeira a usufruir de um nível de alfabetismo mais amplo. Seu sistema jurídico e poderio militar podiam ser administrados e aplicados da Grã-Bretanha ao norte da África e da Espanha ao Danúbio apenas por meio da comunicação escrita. O lento declínio de Roma e o início das invasões bárbaras causaram o colapso desse mundo alfabetizado mais ou menos a partir do século VI d.C. Os níveis de alfabetismo declinaram e a erudição viu-se sitiada. Quando o flagelo viking se abateu sobre a Europa setentrional dos séculos 8 e 9, os ataques visaram assentos culturais, como os mosteiros, que guardavam não apenas livros, mas também objetos preciosos, que os invasores podiam pilhar. Contudo, durante a chamada Idade das Trevas, ocorreram dois fatos importantes e criativos. Gradualmente, o códice passou a ser mais usado que o rolo, e a leitura silenciosa suplantou a leitura em voz alta. Então aqui é um resumo do que a gente vai ver aí mais detalhadamente durante o capítulo 1. E aqui tem uma legenda sobre essa imagem, ó, vou ler para vocês. Ao lado, detalhe de relevo galo-romano, mostrando o garoto com um rolo sendo instruído por um professor grego, datado do século 3 ou 2 a.C. É parte da coluna de um túmulo em Neumagen an der Mosel, parte da antiga Gália, hoje Alemanha. Então aqui mostra a imagem de um menino com o rolo, que o rolo se refere aos antigos papiros ou formas de papel, porque não era papel, né? Era feito de algum outro material, mas que enrolava. Você escrevia e ele enrolava, então virava um rolo, não era um códice, que é quando você passa páginas. Vamos ver aqui a parte da Mesopotâmia. Os antigos povos de nosso planeta deixaram seus primeiros vestígios escritos em rochas e paredes de cavernas. Não muito tempo atrás, em 1940, representações pictóricas de cervos e bisões foram descobertas nas cavernas de Lascaux, no sudoeste da França, datando de 15.000 a.C. Na Cueva de las Monedas, na Espanha, há representações de renas que datam da era glacial. As pinturas rupestres feitas com ocre pelos aborígenes australianos em Kakadu talvez precedam esses exemplos europeus em milhares ou mesmo dezenas de milhares de anos. Esses são exemplos de escrita como imagens pictóricas.
A escrita como sistema de registro completamente codificado só apareceu muito depois, por volta do início do 4º milênio antes de Cristo, nas burocracias urbanas centradas em templos no sul do atual Iraque. Essa forma de escrita, conhecida como cuneiforme, nasceu na Suméria. Ali, contadores registravam o patrimônio com uma espécie de estilete pontiagudo, chamado de estilos, usando sinais e números sobre placas de argila mais ou menos o tamanho de um cartão de crédito. A ação de pressionar uma cunha de argila mole deu a esse sistema de escrita o seu nome moderno. Em latim, cuneo significa cunha. Feita na inscrição, as placas eram simplesmente secas ao sol. Mais tarde, a escrita mesopotâmica passou a ser usada para outros fins, para registrar contratos jurídicos, inscrições dirigidas aos deuses e narrativas. No 2º milênio antes de Cristo, existiam escolas para escribas, voltadas para o ensino da esotérica arte de escrever. Na década de 1950, arqueólogos descobriram uma delas em Nippur, perto do rio Eufrates. As placas também eram usadas para registrar a literatura suméria, assim como mitos, hinos aos deuses e até mesmo piadas. Entre meados do século XIX e início do século XX, foram descobertas 25.000 placas em Nínive, que incluíam literatura épica e interpretações de presságios, horoscopia, na língua acadiana. As placas pertenciam à erudita biblioteca do rei Assurbanipal de Nínive, de 1668 a 1630 a.C., que também forneceu a versão assíria da poesia de Gilgamesh. A história de Gilgamesh fala de um rei mítico da cidade suméria de Uruk e de seus feitos na busca pela imortalidade. Inclui um episódio que lembra o dilúvio bíblico. Na Mesopotâmia, como em muitas sociedades antigas, o alfabetismo era restrito a uns poucos profissionais. As placas em cuneiforme usadas para registro da tributação e de questões jurídicas eram de posse exclusiva dos burocratas. Os sacerdotes tinham o monopólio da interpretação dos livros sagrados, além de serem os únicos que podiam ler as mensagens reveladas nas entranhas dos animais sacrificados. O conhecimento da escrita fazia deles os intermediários privilegiados entre a existência terrena e a vida no além. Muito interessante, né? Como aqui tá falando um pouco da visão bem antiga da escrita, quem tinha acesso e tudo mais. Vou ler aqui, as legendas, né, das imagens. Então, sobre essa imagem aqui, a placa com escrita cuneiforme suméria, datada de 21.000 a.C., usada para o registro contábil dos templos. Aí aqui tem outra, né, aí sobre essa imagem, a chamada Placa do Dilúvio da Epopeia de Gilgamesh de Nínive, norte do Iraque, data do século 7 a.C. Ela é parte de um grupo de 12 placas que conta, na língua acadiana, como o herói Utnapishtim construiu um barco para sobreviver ao iminente dilúvio anunciado pelos deuses. Então a história do dilúvio é bem mais antiga, né, do que a Bíblia em si, sete séculos antes. Então, e aqui embaixo sobre essa imagem, nesse relevo assírio datado do século 8 ou 7 a.C., dois escribas no centro, né, esses dois escribas aqui, registram a pilhagem acumulada após uma campanha militar bem-sucedida. A decoração de tais narrativas servia para glorificar os feitos do rei. Muito, muito, muito interessante, gente. E essa foi a parte aí de hoje, né, sobre a história do livro.
E no próximo vídeo a gente vai ler sobre a parte da China antiga relacionada à história do livro, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que vocês voltem para a próxima parte. Quem gostou, clique em gostei, que isso me ajuda bastante. Se inscrevam no canal. Quem puder, envie os vídeos que vocês gostarem para outras pessoas, isso me ajuda bastante, ajuda o canal a crescer. Eu sou muito grata a quem consegue compartilhar os vídeos aqui do canal com outras pessoas, isso me ajuda bastante. E a gente vai se ver aí nos próximos vídeos, pessoal. Tchau!